Oi, gente, tudo bom? A gente vai ver, então, gráficos. Por quê? Porque a gente estava vendo a equação do primeiro e segundo grau, correto? Para dar uma relembrada do ano passado. E a gente vai colocar gráficos agora para relembrar também, porque já era para vocês terem visto, porque a gente vai entrar na parte de função. Primeiro vem a função do primeiro grau e depois vem a função do segundo grau, correto? Então, gráfico. Um gráfico, né, ele vai ter dois eixos. Um eixo na vertical e um eixo na horizontal, tá? Esse eixo na vertical e na horizontal, ele tem um nome específico, que no nosso caso, né, aqui, a gente chama o eixo vertical de Y e o eixo horizontal de X. Mas não se apeguem muito nessas letrinhas, porque não é sempre que é Y e X. A gente pode ter, por exemplo, uma função mais lá na frente, né, do crescimento de uma planta em função da quantidade de luz que ela recebe. Daí eu vou ter um eixo que é a quantidade de luz e um eixo que é o crescimento da planta. Não vai ser Y e X, tá? Então, a gente só tem que se ater um pouco, né, a não ficar bitolado nesse Y e X, tá? Então, vamos relembrar. Aqui eu tenho um plano cartesiano, que eu coloquei aqui. Eu tenho um eixo vertical e um eixo horizontal. E um ponto, ele tem duas coordenadas. Que essas coordenadas, elas são definidas pelos pontos, né, pelos números do meu eixo horizontal e do meu eixo vertical, tá? Então, aqui eu coloquei alguns pontos para a gente dar uma brincada, ok? Então, vamos lá. No ponto A, tá? Deixa eu mudar aqui de coisa. No ponto A, eu tenho o quê? Quais são os pontos que eu tenho no A? Então, no ponto A, vou colocar aqui do ladinho, meu ponto A, ele vai ser, primeiro vem a horizontal, para depois a vertical, tá? Então, quem é o número da horizontal no ponto A? A horizontal tá aqui. Então, eu vou fazer um tracejado, né, até bater lá no eixo horizontal. Então, bateu no 2, então a coordenada é 2. E a coordenada vertical, vou fazer a mesma coisa até bater na coordenada vertical. Que ponto que é? 2 também. Então, meu ponto A é o ponto 2 e 2, tá? O meu ponto B, aonde que tá? Tá aqui o ponto B. Então, primeiro, horizontal, tá o eixo X, né? Então, eu vou fazer um tracejado até bater lá no eixo X. Bateu no menos 2, então a coordenada é menos 2. E no eixo Y, a mesma coisa, vou fazendo até bater lá. Bateu no 1, então a coordenada é 1. Então, o ponto B, ele tem coordenadas menos 2, desculpa, e 1. O C, cadê o C? Aqui o C. Olha só que interessante o C, né? Ele está em cima desse número. Primeiro vem o X, né? Coordenada horizontal. Se eu fizer um tracejado do C até lá o horizontal, ele vai bater em que número? No 0. Então, a coordenada é o 0. E no eixo X, ele já está batendo, que é no 3. Portanto, a coordenada é o 3. O D, cadê o D? Aonde que eu coloquei o D? Gente, eu não sei onde está. Eu acho que eu pulei o D, né? C, B, C. Ah, o D tá aqui, ó. O D tá aqui. Então, aonde que tá batendo? Primeiro vem o X, ele já tá batendo lá no X, que é o 5. Então, a coordenada é 5. E o Y, se eu fizer aqui, ó, os pontos, ó, até bater no eixo Y, ele vai bater aonde? No 0, tá? Vamos aqui agora, né? O E. Qual é a coordenada X do E? Cadê o E? O E tá aqui, olha que interessante. O E está bem no meio. Então, a coordenada do E é o ponto 0, 0. F. Cadê o meu F? O F está aqui, ó. Quem que é a coordenada X? Eu tenho que fazer o tracejado até bater no eixo X. Ele vai bater no 0. E o Y, que é menos 2. O G. O G está aqui, ó, em cima do menos 3. Então, primeiro vem o eixo X, né? Então, ele está batendo no menos 3 já, então é menos 3. E se eu fizer um tracejado até o eixo Y, ele vai bater aonde? No 0. Tá? H. Cadê o meu H? Tá aqui.
Vamos fazer o tracejado primeiro para o eixo X, que vem primeiro, ó. Vai bater aonde? No menos 3. E no eixo Y, vai bater aonde? No menos 2. H, J. H, I primeiro, né? O meu I tá aqui. Se eu fizer um tracejadinho até bater no eixo X, ele vai bater no 3. E se eu fizer um tracejadinho até bater no eixo Y, vai bater no menos 1. J. O J tá aqui. Primeiro vem o X. Vou fazer um tracejado até bater lá no eixo X. Bateu no menos 4. E no eixo Y, vou fazer a mesma coisa, né? Bateu aonde? No 3. Certo? O J tá aqui, né? Vamos lá, então. J, K. Cadê o K? O K tá aqui, ó. Então, meu K vai ser igual. O K tá aqui. Primeiro é o X, então, vou bater lá no X primeiro. Bateu no 2. E agora, eu vou bater lá no eixo Y, bateu no menos 3. L, que é o último, né? Ah, o M, tem um M aqui. O L tá aqui, ó. Primeiro vai bater no X, que bateu no menos 5. Depois, eu vou tracejar até o Y e ele vai bater no menos 1. Certo? E por último, né, que é o meu M, que tá ali em cima. Vou jogar o M aqui, então, já que ele tá ali em cima, né? O M tá aqui. Vou fazer um tracejado até bater no eixo X, que é o 4. Agora, eu tracejo até bater no eixo Y, bateu no 3, certo? É assim que a gente acha os pontos. Lembrando sempre que todo ponto tem duas coordenadas. Então, cada um desses pontos, ele sempre vai ter duas coordenadas, tá? Primeiro vem a coordenada horizontal, depois vem a coordenada vertical, tá? Então, é isso, beleza? Eu vou colocar para vocês só como exercício, né? Acharem os pontos e colocarem os pontos no gráfico também, tá bom? E aí, vai ficar como exercício. A gente vai ver agora a parte de função, tá? Então, vamos lá para a parte de função. Deixa eu te levantar aqui, ficar bonitinho aqui, né? Então, vamos lá. Aqui, parte de função. Então, agora vamos lá. Funções. Funções do primeiro grau, tá? Então, primeiro vai ser a função do primeiro grau, beleza? A função, assim como a equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau, ela sempre vai ter o expoente 1. Só que uma função, uma equação, ele sempre relacionava apenas, então, a diferença, né, de uma equação, tá? Eu sempre tinha uma incógnita, que é a letra que eu preciso procurar, tá? Numa função, eu vou ter duas. Então, numa equação tem uma incógnita. Por exemplo, eu tinha 2x mais 2 igual a 10. Isso é uma equação. Eu só tenho uma incógnita, certo? E uma função? Uma função é uma relação entre duas variáveis, tá? Que são as incógnitas, certo? Então, uma função do primeiro grau é definida por f de x igual a que multiplica x mais b. Esse f de x aqui é o meu y, é o eixo vertical, tá? E o x é a minha outra variável. Portanto, eu tenho uma relação entre duas variáveis. Essa aqui, ó, é a minha primeira variável. Então, aqui eu tenho uma variável, né? E aqui, ó, eu vou ter a segunda variável. Né? Então, aqui eu tenho a primeira variável, a segunda variável. Então, é uma relação entre duas variáveis, certo? Então, lembra sempre disso. Uma equação só tem uma variável, uma incógnita. Numa função, eu tenho uma relação entre duas variáveis, duas incógnitas.
Cuidado aqui, né? Não bitole no fx e no x. Lá na física não vai ter isso, por exemplo, tá? Na química também não. Então, lembra sempre que são duas variáveis. E aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma variável dependente, então eu vou ter uma variável que eu vou chamar de dependente. E eu vou ter uma variável independente. Certo? A variável dependente vai no eixo vertical. Vai no eixo vertical. Opa, não tô conseguindo aqui. Vertical. Oh, meu Deus do céu. E a minha variável independente vai no eixo horizontal. Tá? Então, aqui, horizontal, vertical. Correto? Beleza. Então, eu tenho essas duas variáveis aqui, tá? A minha variável dependente, nesse caso aqui, ó, é o meu y. Por quê? Porque o f é uma função de x. Ou seja, é o x que está mandando na minha relação. Então, eu vou dar um exemplo aqui, o exemplo da planta, do crescimento da planta, né? Eu vou ter aqui, ó, o crescimento de uma planta. Opa! Eu vou ter aqui o crescimento de uma planta, tá? De uma planta em função da quantidade de luz. Então, eu tenho a quantidade de luz. Então, eu tenho essas duas variáveis, certo? Quem que depende de quem? É o crescimento que depende da quantidade de luz? Ou é a quantidade de luz que vai movimentar o crescimento? Então, é o crescimento que depende da quantidade de luz. A luz vai estar lá, independentemente se existe planta ou se não existe planta. Então, nesse caso aqui, né, a minha variável independente é a quantidade de luz. Então, aqui é a minha variável independente. Ou seja, não depende de nada. E o crescimento da minha planta vai ser a minha variável dependente. Certo? Tá? Então, se eu for fazer um gráfico, né? O meu gráfico, aqui em cima, ele vai estar... aqui no eixo vertical é a variável dependente. Então, vai estar o crescimento da planta, que eu chamei de C. E no eixo horizontal vai estar a quantidade de luz, que é a variável independente, tá? Então, tem que sempre lembrar disso, né? E uma função do primeiro grau, o gráfico sempre é uma reta, tá? Então, para uma função, né? O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta, tá? Então, ele sempre vai ser uma reta, certo? Ele pode ser uma reta ascendente ou descendente, tá? E como é que eu faço esse gráfico aqui? A gente vai montar, né, um exemplo para poder fazer o gráfico de uma função. Então, vamos mostrar como um exemplo aqui. Eu tenho exemplo, então, né? Vou colocar aqui como um exemplo, tá? Deixa eu colocar aqui exemplo. Exemplo. Então, vamos lá. Eu tenho... deixa eu só trocar de cor aqui, tá? Exemplo. Então, eu vou ter eu vou ter uma função, vamos colocar aí V em função de T. V de T igual a 2 que multiplica T mais 1, tá? Então, eu tenho 2 que multiplica esse T, tá bem feio, vou colocar assim, tá? 2 que multiplica T mais 1. Quem é que tá em função de quem aqui? É o T que tá em função do V,
O V que está em função do T, desculpa. O T é a minha variável independente, que é o tempo, e o V é a variável dependente, que é a velocidade. Então, vou colocar aqui o exemplo, né? E aí, deixa eu fazer aqui já bonitinho, né? Então, onde V é a velocidade e T é o tempo, tá? Beleza. Agora, vamos montar o gráfico, né? Para montar o gráfico, a gente vai precisar fazer uma tabela que vai depender dessa função aqui, porque essa é a função, tá? Essa é a função. Então, vamos montar a tabela. Tabela de V por T. Aí, como é que eu faço? Eu vou dar valor para o T. Posso dar valor para o V também, acho T, mas é mais difícil. Então, se eu der valor para o T, eu vou achar o meu V. Aí, professora, que valor que eu dou? Qualquer valor. Tanto faz o valor que eu vou dar, certo? Então, eu vou dar o valor 0, que é mais fácil para mim. Vou dar o valor 0. Então, vamos aqui fazer, né? V de 0 vai ser igual a 2 vezes 0 mais 1, que é a função. Então, o V, quando eu tenho 0, vai ficar 2 vezes 0 dá 0, mais 1, portanto, meu V de 0 igual a 1. Já tenho meu ponto 1. Tenho um ponto aqui. Vamos pegar outro ponto. 1. Vou colocar 1 aqui. Então, o meu V, quando t igual a 1, vai ficar 2 que multiplica 1 mais 1. Então, o meu V de 1 vai ficar 2 vezes 1 dá 2, mais 1. Então, meu V de 1 vai ser igual a 3. Então, achei aqui o meu outro ponto. Vou pegar um terceiro valor aqui. Vou colocar menos 1. É bem estratégico, tá, gente? V para menos 1 vai ser igual a 2, que multiplica menos 1, mais 1. Então, V para menos 1 vai ser igual a 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1. Então, V para menos 1 vai ser menos 1. Pronto, isso é suficiente para montar o meu gráfico. Agora, eu vou montar o gráfico. Então, vamos lá para os eixos, né? Vamos lá, um eixo vertical, tá? E um eixo... Opa, esse eixo horizontal ficou feio, né, gente? Então, e um eixo horizontal, certo? Aqui no meio é sempre 0, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Aqui vai ser o meu V e aqui o meu T. Como que eu sei? Porque o T é a variável independente e o meu V é a variável dependente. Por quê? Ora, a velocidade é que depende do tempo. O tempo ele vai passar, quer o automóvel esteja com velocidade, quer ele esteja parado. O tempo está passando. Então, o tempo ele é independente. Então, vamos lá. Vamos colocar os pontos aqui, né? Então, eu tenho para V igual a 1, o meu T vale 0. Então, eu tenho um ponto bem aqui, ó. Então, aqui eu tenho um ponto, certo? Próximo, V igual a 3 e o meu T igual a 1. Vamos colocar aqui o ponto. Então, aqui está o meu ponto. V igual a menos 1 e T igual a menos 1. Então, eu tenho um outro ponto aqui, ó. E aonde que está a minha reta? A minha reta vai passar aqui, ó. Ó, eu tenho que unir os pontos. É uma reta aqui, tá, gente? É que eu não tô conseguindo fazer a reta, mas unam os pontos. E a reta vai embora. Ela é infinita, tá? Então, eu vou unir os pontos aqui, certo? Ficou uma reta horrível, porque eu não tenho coordenação motora, mas é uma reta, tá? Então, é isso, é assim que a gente constrói o gráfico. A gente vai dar valor aqui e vai achar o valor. Beleza, gente? Tá ficando bastante grande esse vídeo, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Beijo, beijo.